Uma erosão no bairro Planalto Verde, zona oeste de Ribeirão, ameaça destruir uma avenida e casas do bairro. As famílias estão assustadas porque a cratera vem aumentando num ritmo maior nos últimos anos. A cada chuva, um pedaço do asfalto vai embora. Parte da calçada também já não existe mais. Foi engolida pela erosão na Avenida Virgílio Soeira, principal ligação entre os bairros Planalto Verde e Jardim Paiva, zona oeste de Ribeirão Preto. O desgaste do solo expõe toda a tubulação e coloca em risco a vida de motoristas e pedestres. Está muito perigoso para o trânsito, que está muito intenso aqui, né, nessa avenida. E tem uns que desce que não embala mesmo, nem se preocupa em descer devagar. Está muito perigoso. Eles não fazem nada, eles vão esperar acontecer o pior. Hoje colocou cavalete, mas já faz 15 dias que caiu ali a metade da calçada que não tem. A metade da calçada que não tem, caiu hoje que eles vieram colocar cavalete. Eles estão esperando o quê? E outra, chove, o cavalete cai lá dentro. Assustado com o avanço da cratera está Luiz Fernando. O buraco se aproxima da casa onde mora e ameaça a estrutura. A preocupação é maior toda vez que chove, porque o solo está encharcado e instável. É impossível dormir tranquilo. Quando chove, parece que está descendo um caldeirão de água ali no riozinho. Ali. Eu vou até mudar daqui por causa disso. Os moradores contam que a vazão no córrego aumentou muito nos últimos anos com a construção de novos bairros e tem provocado outras destruições ao longo do riacho. A ponte que dava acesso à chácara de Seu Valdeci desabou na última tempestade. E a nossa família está aí agora ilhada. Se precisar de um socorro de emergência, não tem como passar uma ambulância. Vão alegar que existem outros caminhos, mas esses caminhos não consta. É um labirinto que à noite ninguém consegue achar. De dia ainda alguém pode ir lá e trazer, mas à noite é muito longe, dá muita distância até no próximo asfalto. Neste outro ponto, o desgaste do solo compromete toda a estrutura dessa ponte de madeira. É arriscado passar por aqui e dá até um certo medo, porque o córrego, olha só, já tem 10 metros de profundidade e o bambuzal que margeava todo esse trecho já não existe mais. Foi levado com a força da água. O arquiteto e urbanista aponta erros no plano de macrodrenagem desta área da cidade e também fala em falta de planejamento, pelo menos para as obras emergenciais, principalmente para conter a erosão na avenida. Nota-se uma situação de falha como essa. Como é uma situação que ocorre anualmente e sabe-se os períodos em que essa questão se agrava, era importante que se desenvolvesse um plano diretor de manutenção e conservação das vias, para que, através disso, situações emergenciais pudessem ser prontamente atendidas. Ximena Osório para o Jornal da Clube. A Prefeitura disse que já havia solicitado a realização do projeto executivo da obra, porém a empresa contratada não entregou dentro do prazo. Agora o Executivo vai penalizar a empresa e já está providenciando uma nova licitação para a manutenção do local. Direto de Sertãozinho, Thaísa Pinheiro traz mais informações. Thaísa. Bom, Pucci, ainda falando sobre esse assunto, eu vou conversar agora com um especialista em engenharia urbana, Reinaldo Tronto. Boa tarde, Reinaldo. Bom, Reinaldo, antes de um bairro se expandir, a Prefeitura poderia tomar alguns caminhos para evitar esse tipo de problema? Exatamente. O que é necessário, na maioria das vezes, é um planejamento urbano. O que a gente tem, na maioria das vezes, é um planejamento imobiliário e econômico, né? Então, a cidade ela não é planejada de forma integrada, né? Para você construir um novo bairro, um novo loteamento, você precisa de um estudo integrado dessa área, né? E que considere, em especial, a dinâmica natural. Né? E no caso desse problema, né, especialmente ligado ao sistema hídrico, né? Então, de fato, né, na hora de se construir, né, esse bairro, esse loteamento, né, de urbanizar uma área, você precisa de um estudo minucioso dessa dinâmica físico-natural, que considere, por exemplo, o sistema de drenagem dessa área, que é o problema que a gente verificou, né, nesse bairro, nessa região. Infelizmente, quase nunca isso é considerado. Então, o desconhecimento
né? Também a falta de planejamento integrado, de planejamento urbano, é que na maioria das vezes leva à ocorrência de problemas como esse, né? O sistema natural, ele tem a sua dinâmica, né? Então, por exemplo, a questão da erosão é uma questão natural. O problema é que um mau uso de um espaço pode intensificar esse problema, né? E aí pode trazer impactos tanto para o sistema natural como para o sistema urbano e social. E existe alguma saída assim, imediata para esse problema? Na engenharia urbana, né, no planejamento urbano, a gente tem, na verdade, um conjunto de medidas agora para mitigar esse problema, né? Inclusive, o que a gente verifica pelas imagens é que a gente precisa, inclusive, de algumas ações imediatas, né, emergenciais, como, por exemplo, na área, uma impermeabilização da encosta, né? A gente precisa também da instalação de alguns gabiões, então isso é urgente. E a partir dessas medidas emergenciais, uma ação efetiva e integrada para a região. Ok, Reinaldo, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Clube. E eu volto agora com você, Pucci. Obrigado, Thaisa.